Você já se sentiu preso dentro da própria cabeça, como se seus pensamentos te controlassem mais do que você controla eles? Já ficou revivendo o passado ou criando mil cenários sobre o futuro, sem conseguir simplesmente estar aqui? Neste vídeo, vamos entrar juntos no labirinto da mente e entender por que pensamos tanto, como funcionam as camadas mais profundas da nossa consciência e o que está por trás da ansiedade, do medo, do excesso de controle. Você vai descobrir que existe uma saída, e ela começa com a expansão da sua percepção. Se você vive cansado mentalmente, sente que está sempre no modo automático, ou quer entender por que repete os mesmos padrões, esse vídeo vai te mostrar o que a maioria das pessoas nunca aprende sobre si mesmas. Assista até o final se você quer mais clareza, leveza e presença na sua vida. Porque entender a mente é o primeiro passo para finalmente ser livre dela. Há quem passe a vida tentando escapar da própria mente, sem perceber que é ela quem construiu o labirinto. Os pensamentos não são o problema é acreditar que você é eles. Quando isso acontece, o caos mental se torna rotina, o passado vira prisão e o futuro, uma ansiedade sem fim. Mas existe um ponto silencioso dentro de você, onde tudo se observa sem julgamento. Um espaço além do pensar, onde o tempo para e a vida simplesmente acontece. Ali mora o seu poder mais esquecido, a presença. Ao longo da vida, a consciência atravessa estágios. Primeiro, ela sobrevive. Depois, busca aceitação. Mais tarde, quer poder, controle, significado. Mas chega um momento em que ela se questiona: será que existe algo além disso tudo? É quando começa a transformação. Cada crise que você enfrenta pode ser um degrau, não um castigo. Evoluir não é deixar de errar, mas começar a enxergar o que antes era invisível. Esse é o início do verdadeiro despertar. E se tudo que você chama de realidade fosse apenas uma parte do todo? E se a consciência não estivesse dentro do seu cérebro, mas fosse o próprio campo onde tudo existe? Nesse exato momento, você está criando sua vida não com esforço físico, mas com intenção, foco, observação. A realidade se molda de acordo com quem a observa. E quando o observador desperta, o mundo ao redor desperta junto. Você não é apenas parte do universo. Você é o universo consciente de si mesmo. Essa jornada não é sobre buscar uma saída. É sobre acender a luz. O labirinto da mente deixa de ser prisão quando você aprende a caminhar nele com presença, consciência e propósito. E o mais surpreendente, talvez você descubra que nunca esteve realmente perdido. Estava apenas dormindo, dentro de si. A mente humana, ao mesmo tempo que é um presente divino, tornou-se a prisão da maioria das pessoas. Como pode um instrumento tão poderoso se voltar contra aquele que o utiliza? A resposta está na identificação. Em algum ponto da história, o ser humano esqueceu que ele tem pensamentos e começou a acreditar que é os pensamentos. É aí que nasce o labirinto. Cada ideia não questionada se transforma numa parede. Cada medo não acolhido, numa bifurcação confusa. A mente começa a girar em círculos e o coração se cala. A partir desse momento, a presença se dissolve e entra em cena o ego, que não é o vilão, mas é o arquiteto do labirinto. Ele é feito de memórias, comparações, julgamentos e feridas não resolvidas. É ele quem constrói o labirinto para se sentir importante. Ele precisa de drama, conflito e controle para existir. Por isso, ele cria histórias como: você não é bom o bastante, você precisa provar seu valor, você só será amado se agradar a todos. E essas histórias, por mais sutis que pareçam, são a argamassa das paredes internas. O mais cruel: a maioria dessas narrativas não são nem suas. Foram herdadas da família, da sociedade, da dor dos outros. Dentro do labirinto, há sempre movimento, mas nunca chegada. A mente pula de pensamento em pensamento como um macaco inquieto. Ela revive o passado e projeta o futuro, mas raramente está no agora, que é o único lugar onde a vida realmente acontece. Já reparou como o corpo sempre está no presente,
mas a mente está sempre em outro tempo. Esse desencontro gera ansiedade, confusão e cansaço. O corpo pede descanso, mas a mente acelera. O coração quer simplicidade, mas a mente complica. O resultado? Desconexão com a própria essência. Imagine uma pessoa presa num castelo escuro, com 1000 portas. Cada uma leva a outra sala, que leva a outra, que leva a outra. E em nenhuma delas há saída. Assim é o labirinto da mente, uma estrutura feita de rotas que se alimentam umas das outras. Um pensamento negativo leva a outro julgamento, que alimenta uma emoção densa, que reforça uma crença limitante. E o ciclo continua. A pessoa vive, mas não sente. Decide, mas sem consciência. Vive como quem atravessa a vida de olhos fechados, guiado pelo medo e pela repetição. Mas há algo importante: o labirinto não existe fora da consciência. Ele é uma construção mental, alimentada por sua atenção. Onde você coloca o foco, ali cresce. Se você alimenta o medo, ele se expande. Se alimenta o silêncio, ele se aprofunda. Esse é o início do despertar. Perceber que a mente é um lugar, e que você não precisa se confundir com ela. Assim como você não é a casa onde mora, você também não é o espaço mental onde os pensamentos surgem. Essa simples compreensão pode ser a primeira rachadura na parede do labirinto. É por isso que muitas pessoas tentam fugir da mente, mas acabam só girando dentro dela. Mudam de cidade, de parceiro, de trabalho, mas continuam com o mesmo conflito interno. O problema não está fora, está no modo como você se relaciona com seus próprios pensamentos. Enquanto você buscar a saída pelas portas erradas, controle, perfeccionismo, distrações, o labirinto se tornará ainda maior. Porque ele não quer ser vencido, quer ser reconhecido, ele não é um inimigo, é uma estrutura criada pela própria consciência em desenvolvimento. Tudo o que está nele tem um motivo para existir. O problema é que, sem um mapa, a pessoa se perde. Fica presa em repetições e confunde movimento com progresso. Entender o labirinto é o primeiro passo para começar a sair dele, não fugindo, mas reconhecendo cada parede, cada porta, cada eco interno. E é exatamente isso que a expansão da consciência propõe: acender a luz dentro do labirinto. Porque quando a pessoa enxerga com clareza o que está acontecendo dentro da própria mente, ela deixa de ser uma prisioneira dela e começa a se tornar a arquiteta da própria realidade interna. Agora imagine se, ao invés de procurar a saída, você acendesse uma vela ali onde está. Apenas isso. Um pequeno gesto de consciência. Um momento de silêncio. Um olhar honesto para dentro. É assim que a transformação começa. Não é sobre escapar. É sobre ver com profundidade, com amor. Porque só quem vê com amor começa a lembrar que nunca esteve preso, apenas estava sonhando com muros que a consciência pode dissolver a qualquer momento. Nem todo labirinto é igual. Alguns são escuros e sufocantes, outros têm janelas de luz, jardins secretos, corredores mais leves. É assim também com a consciência. Ela não é fixa, mas evolutiva. Cada ser humano atravessa estágios internos, como se estivesse subindo uma escada invisível. No início, tudo é sobrevivência, mas com o tempo e com dor a consciência amadurece, busca sentido, expande a visão. Esses estágios não são regras, mas mapas. E quanto mais você compreende o nível em que está, mais clareza tem sobre o próximo passo. A vida não quer que você escape do labirinto, ela quer que você o transcenda, por dentro. O primeiro estágio da consciência é o da sobrevivência. Aqui, a pessoa vive no medo. Preocupação constante com segurança, dinheiro, comida, corpo. Ela está conectada ao instinto, à escassez, ao preciso me proteger. Tudo é ameaça. Nesse ponto, o labirinto parece uma caverna escuro, fechado, sem janelas. Muitas pessoas vivem décadas nesse nível, reagindo ao mundo como se a qualquer momento algo ruim fosse acontecer. É difícil falar de amor ou despertar da consciência quando o corpo ainda vive em estado de guerra. Mas mesmo aqui, no chão da escuridão, há uma semente de luz. O segundo estágio é o da conexão relacional. A consciência começa a se abrir para o outro. Surge o desejo de pertencer, de ser aceito, de construir vínculos.
Mas também nascem as feridas da rejeição, do abandono, da carência. O labirinto muda de forma, agora ele tem portas abertas, mas todas levam à busca por validação externa. Será que me amam? Será que sou suficiente? A essência fica condicionada ao olhar do outro. Quem vive nesse nível pode amar muito, mas também se perder tentando ser o que os outros esperam. A saída? Parar de buscar amor como se fosse algo fora e começar a reconhecer que ele nasce dentro. No terceiro estágio, surge a busca por autoestima e realização pessoal. A pessoa quer se destacar, conquistar, ser reconhecida. Começa a comparar, competir, construir imagem. O labirinto ganha espelhos todos refletindo versões do ego. É uma fase necessária, onde a consciência explora o poder da ação, da identidade, da individualidade. Mas se o ser se apega a isso, ele se perde em papéis: o bem-sucedido, o perfeccionista, o forte. A evolução aqui começa quando a pessoa percebe que nenhuma dessas imagens traz paz. E então, um novo vazio aparece, o chamado do quarto nível. Esse vazio inicia o estágio da transformação. Aqui, a consciência começa a quebrar. Velhos padrões já não fazem sentido. A crise, dor, colapsos internos. Mas também a verdade. É quando a pessoa começa a questionar tudo. Quem sou eu? O que estou fazendo? Por que continuo repetindo? O labirinto treme, paredes caem, passagens antes invisíveis surgem. É a fase do despertar, mas também da confusão. Nada mais é como antes, e ainda não se vê o que está por vir. Por isso, é um dos estágios mais delicados e ao mesmo tempo, mais ricos em potência de transformação. No quinto estágio, a consciência busca coesão interna. O ser começa a viver de acordo com valores mais profundos. Não quer mais agradar, competir ou ter razão. Quer estar em paz. Aqui o labirinto se torna mais leve, com janelas abertas para o céu. Surge o desejo de viver com propósito, integridade, alinhamento. É quando se aprende a dizer não com amor, a escolher com consciência, a se mover pelo que ressoa com a alma, não mais pelo que impressiona o mundo. A verdadeira essência começa a emergir, e com ela, uma sensação de reconexão. O sexto estágio é o da contribuição consciente. A pessoa entende que não está só no mundo, está a serviço dele. Viver se torna um ato coletivo. Cada ação é uma semente plantada no campo da humanidade. O labirinto já não é visto como prisão, mas como parte de um grande templo. Aqui, surgem os que ensinam, curam, inspiram. Mas fazem isso com humildade. Porque já sabem, o verdadeiro poder está no silêncio, na escuta, no amor que flui sem precisar de palco. E então, algo ainda mais profundo se revela: a experiência da unidade. No sétimo e último estágio, a consciência se dissolve no todo. Não há mais separação. Não há mais eu contra o mundo. A mente se aquieta, o ego se silencia, e tudo vira presença. O labirinto some ou se revela como uma dança de formas passageiras. É o estado de paz que não depende de nada, de amor que não precisa de objeto, de sabedoria que não vem dos livros, mas da própria vida. Poucos chegam aqui com frequência, mas todos podem acessar esse estado em breves momentos de silêncio, contemplação, entrega. E quando isso acontece, tudo muda. Mesmo que do lado de fora, nada pareça ter mudado. A maioria das pessoas acredita que pensa com o cérebro, mas ele é apenas o hardware. A mente, por sua vez, é o campo onde os pensamentos surgem, mas nem mesmo ela é a origem de tudo. Existe algo ainda mais profundo, a consciência que não é apenas sua, ela é o próprio tecido do universo. Tudo o que existe, tudo o que vibra, tudo o que se transforma, surge dessa fonte invisível, que observa, escolhe e colapsa as infinitas possibilidades em realidade. O que chamamos de vida é, na verdade, uma dança entre o visível e o invisível, entre o que se pensa e o que se manifesta. A mente funciona como uma ponte entre dois mundos, o interno e o externo.
O que você acredita internamente, mesmo de forma inconsciente, influencia diretamente o que você percebe do lado de fora. Já reparou como duas pessoas podem viver a mesma situação, mas interpretá-la de formas completamente diferentes? Isso acontece porque não vemos o mundo como ele é, vemos como nós somos. Ou melhor, como nossa mente foi condicionada a perceber. E quando você começa a mudar essa percepção, mesmo que um pouco, o labirinto muda com você. A física moderna revelou algo que as tradições espirituais já sabiam há milênios: o observador interfere no observado. Não existe realidade neutra. Existe colapso de possibilidades. Cada vez que você observa uma emoção com atenção, uma escolha com intenção, um pensamento com presença, você está afetando a estrutura da realidade ao seu redor. Parece mágico, é ciência, mas também é espiritual, porque o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você vibra, sente, acredita, mesmo que silenciosamente, mesmo que inconscientemente. A mente tem um papel crucial nisso tudo. Ela interpreta os sinais, organiza as ideias, molda os significados. Mas quando está desconectada da consciência, ela se torna uma fábrica de ilusão. Passa o dia tentando controlar, prever, julgar e comparar. E esse movimento cria tensão, porque a mente sozinha não tem poder criador. O poder real está na consciência que observa a mente e na intenção que atravessa esse campo mental com clareza. É por isso que pessoas com muita informação, mas pouca presença, sentem-se perdidas. Elas têm mapas, mas não têm direcionamento. Quando você começa a usar a mente como aliada da consciência, tudo se reorganiza. Os pensamentos se tornam mais claros, as emoções menos reativas, as escolhas mais alinhadas. A mente passa a servir, e não mais dominar. E aqui está um segredo poderoso: o universo consciente responde melhor à clareza do que ao esforço. Ou seja, quando sua mente se aquieta, a intuição floresce. Quando a confusão cessa, as respostas emergem. A realidade externa é como um espelho quântico, ela reflete o que vibra dentro, e não apenas o que é pensado superficialmente. Pense na mente como um projetor. O que aparece na tela da vida não depende só da tela, nem do projetor, depende do filme que você coloca ali. E esse filme é feito de intenções, emoções, crenças, memórias, padrões. Quando a consciência desperta, você começa a escolher qual filme deseja projetar. E isso muda tudo. Muda seu olhar, sua energia, sua forma de estar no mundo. O labirinto, nesse ponto, se transforma. Já não é mais um lugar para escapar, mas um cenário onde você pode criar, aprender e experimentar com liberdade. Por isso, a grande virada é pensar com consciência. Não é eliminar a mente, é integrá-la. Deixar que ela seja o que foi feita para ser, uma ponte. E pontes não são lugares para morar, são lugares para atravessar. Quando você entende isso, algo muito profundo acontece. Você se posiciona como o centro criador da sua realidade. E a partir daí, tudo o que parecia caos começa a ganhar sentido. Porque você não está mais tentando fugir da mente. Está, pela primeira vez, usando-a como um instrumento da consciência desperta. Chega um ponto em que já não basta entender o labirinto, é preciso começar a caminhar com consciência dentro dele. Não é sobre sair correndo, mas sobre andar com uma lanterna na mão. Essa lanterna é feita de práticas, de pequenas escolhas diárias que abrem clareiras na escuridão mental. O despertar da consciência não acontece num único momento mágico, mas em pequenos instantes de presença. É quando você percebe o pensamento antes que ele te domine. É quando você respira antes de reagir. É quando você escuta o silêncio antes de responder. São esses segundos que vão rompendo as paredes. A primeira chave é a presença radical. Estar aqui, agora, inteiro, é o antídoto contra a mente dispersa. Parece simples, mas não é fácil. A mente sempre quer escapar para o que já foi ou para o que ainda não é. Estar presente exige treino. Comece com o corpo, sinta os pés no chão, perceba sua respiração, observe os sons ao redor. Traga a atenção para o momento. Faça isso enquanto toma banho, come, anda, dirige.
Transforme o cotidiano em meditação ativa. A presença não é uma técnica, é um estado de ser. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna viver desde esse lugar. A segunda chave é a meditação silenciosa. Ela não é uma fuga dos pensamentos, mas um encontro com o que existe além deles. Quando você senta em silêncio, sem buscar nada, só observando, você começa a ver os pensamentos como nuvens vêm e vão. Você percebe que pode existir sem segui-los. No início, pode ser desconfortável. Mas depois, torna-se um espaço de refúgio, um templo interno. Comece com 5 minutos por dia. Use um timer. Sente-se com a coluna ereta. Foque na respiração. E apenas observe. Não espere resultados, apenas esteja ali. A consciência faz o resto. A terceira chave é a escrita consciente. Escrever é tirar o labirinto da mente e colocá-lo no papel. Quando você escreve, se escuta. E quando se escuta, se encontra. Use perguntas como: o que está vivo em mim agora? Ou qual pensamento tem dominado o meu dia? Ou o que minha verdadeira essência está tentando me dizer? Não corrija, nem edite. Apenas escreva. Ao fazer isso por alguns dias, você perceberá padrões ocultos, emoções não ditas, crenças esquecidas. A escrita, nesse contexto, é como um mapa desenhado à mão, revela passagens secretas dentro de você. A quarta chave é o silêncio consciente. Vivemos num mundo ruidoso tanto fora quanto dentro. Mas o silêncio não é ausência de som. É presença sem distração, um espaço onde a alma sussurra. Tente reservar alguns minutos por dia para ficar sem estímulos, sem celular, sem música, sem pessoas. Apenas você com você. Caminhar na natureza, olhar o céu, respirar fundo. Nesses momentos, o tempo desacelera, e algo mais profundo emerge. O silêncio é a linguagem da consciência. E quem aprende a escutá-lo, aprende a escutar a própria essência. A quinta chave é a observação sem julgamento. É o estado do testemunhar. Você não precisa combater seus pensamentos, nem suprimir emoções. Só precisa observá-los. Como quem vê um rio passar, sem tentar pará-lo. Isso é diferente de reprimir. É incluir. Quando você olha para a raiva, o medo ou a tristeza com amor, algo se dissolve. Porque o que mais machuca não é o que sentimos, é o quanto resistimos ao que sentimos. Observar com amor é uma forma de purificar. É como abrir uma janela para o ar circular num quarto que estava fechado há anos. Por fim, há uma chave sutil, mas poderosa: viver com intenção e entrega. Intenção é escolher com clareza o que você deseja experimentar. Não é controle, mas direção. E entrega é confiar que a vida te levará não para onde o ego quer, mas para onde a alma precisa. Quando essas duas forças se equilibram, o labirinto se revela como caminho. Você passa a viver com propósito, mas sem apego. Com ação, mas sem ansiedade. Com foco, mas com flexibilidade. Esse é o ponto em que a consciência se alinha com o fluxo da existência, e o que era confuso começa, aos poucos, a fazer sentido. Quando a jornada começa, a mente parece o inimigo. Tudo é confusão, peso, resistência. Parece que há uma luta interna, você de um lado, os pensamentos do outro. Mas quanto mais se caminha, mais uma percepção estranha começa a emergir. E se você não estiver preso em um labirinto? E sim, sendo ele, essa ideia assusta no início, porque a mente quer escapar. Mas algo mais profundo, mais silencioso, começa a intuir que não há separação entre o buscador e o caminho, entre a dor e o curador, entre o caos e a consciência. É tudo parte de um mesmo movimento. O paradoxo do despertar é esse: você quer sair do labirinto, mas ao despertar, percebe que ele também é você. Cada parede, cada sombra, cada armadilha, tudo foi construído pelas suas próprias crenças, feridas, experiências. E ao invés de lutar contra isso, você pode escolher acolher. O labirinto não é erro, é linguagem. Ele mostra, com formas e sensações, onde você ainda não se lembrou de quem é. É o reflexo da consciência tentando se reconhecer.
E quando você para de tentar sair e começa a olhar com presença, a mágica acontece, o labirinto se abre. É como se você estivesse num sonho dentro da própria mente, correndo, fugindo, buscando a saída. Até que, num instante de lucidez, se dá conta: nada aqui é contra mim. Tudo aqui é parte de mim. E nesse momento, a paisagem muda. O que era escuro, se suaviza. O que era fechado, revela espaço. Porque não é o labirinto que muda, é o seu olhar. Você deixa de ser vítima e se torna presença. Deixa de ser personagem e se torna consciência. E com isso, algo dentro de você se reconecta com o que há de mais essencial: o amor incondicional por si mesmo. A filosofia oriental sempre falou disso. Chamam de ilusão, de Maya, esse cenário onde nos perdemos achando que somos separados da vida. Mas não estamos. Nunca estivemos. O sofrimento vem da separação ilusória, acreditar que há um eu lutando contra o mundo, contra a mente, contra o ego. Quando essa crença se dissolve, a paz surge. Não como euforia, mas como silêncio profundo. Você olha para dentro e vê: está tudo aqui. Sempre esteve. Inclusive a saída, que agora já não importa tanto, porque a própria caminhada se tornou sagrada. Na filosofia ocidental, também há essa pista escondida: o eu que observa, o eu que sofre. Quem é esse que percebe tudo? Quem é essa presença silenciosa que assiste aos altos e baixos? Esse é o seu centro real, não o nome, nem a história ou os papéis sociais. É algo anterior a tudo isso, e é nele que o labirinto se desfaz. Porque quando você passa a se ver como o espaço onde tudo acontece, e não como os conteúdos que aparecem, o apego some, a resistência cede, e o que era confusão vira clareza. É por isso que, ao final de toda grande jornada espiritual, não se encontra uma fórmula, encontra-se um retorno para casa, para dentro, para o ser. Descobre-se que a luz sempre esteve ali, mesmo nas partes mais escuras. Que o amor sempre sussurrou, mesmo quando o barulho era ensurdecedor. Que a verdadeira essência nunca se perdeu, apenas ficou adormecida, esperando o momento certo de acordar. E esse momento não é futuro, ele é agora. Sempre foi agora. O despertar da consciência é o fim da espera. E então, tudo muda. Não porque a realidade externa se transforma imediatamente, mas porque a forma de habitar lá se torna mais leve, mais lúcida, mais viva. Você começa a andar no mundo com menos pressa e mais presença. Menos julgamento, mais compaixão. Menos esforço, mais entrega. E percebe, enfim, que nunca precisou sair de lugar algum. Porque o caminho não estava fora. O caminho era você. O labirinto era você. E o amor que buscava já habitava silenciosamente aí dentro, esperando ser lembrado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Talvez ainda existam dúvidas, medos, sombras, tudo bem. Mas agora você já carrega uma luz. E essa luz é a consciência que observa, escolhe, transforma. Não importa em que ponto do labirinto você esteja. O que importa é que agora você tem ferramentas, tem clareza, e mais do que isso, tem coragem de olhar para dentro. Porque olhar para dentro é o primeiro passo para sair da repetição e reencontrar sua verdadeira essência. Então me conta, o que mais te tocou neste vídeo? Qual parte do seu labirinto está mais viva agora? Compartilhe aqui nos comentários. Sua experiência pode iluminar o caminho de alguém que ainda se sente perdido. Essa troca é preciosa, é amor em forma de palavra. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a expandir esse movimento de despertar coletivo que estamos criando juntos. Ativa o sininho também. Assim você recebe em primeira mão os próximos vídeos, onde vamos aprofundar ainda mais essas conversas. Vamos falar de ego, propósito, espiritualidade prática e como viver com mais consciência no caos do dia a dia. Não importa o seu passado ou o quanto você já andou em círculos, sempre há um ponto de virada. E às vezes, tudo começa com um único vídeo, uma única frase, ou uma simples respiração consciente.
A jornada não termina aqui. Ela apenas começou. E você não está só. Estamos juntos nessa travessia aprendendo a lembrar de quem somos, no meio do barulho do mundo.